Para quem não me conhece, sou o Semente, quem os fala aqui. Muito boa noite nessa quinta-feira, que fez um calor hoje aqui em São Paulo, hein, gente? Hoje já deu uma esquentadinha. Tudo bem com vocês? Muito boa noite para quem já está aí assistindo, para quem vai chegar. Muito boa noite, galera. Então, dando aqueles recados que eu dou sempre rapidinho para vocês. Toque no sininho, se inscreva no canal, certo? Como eu falei, toque no sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo, também toca lá no sininho para receber as notificações. Dá essa moral pro Black, aqui ajuda a gente, tá bom? Toda segunda tá rolando o relato dos inscritos, uma live que eu faço com a galera aqui do chat, com os inscritos, e a galera tá mandando seus relatos sobrenatural, viu algum espírito, testemunho, projeção astral, enfim. Manda seu relato, pode ser por vídeo, áudio ou por escrito, que a gente dá um jeito aqui de passar, tá bom? Aqui na descrição tá o endereço certinho para vocês mandarem os relatos ou dúvidas, só me chamar lá no Instagram, lá no @cafofodoblack, tá bom? Dá um salve para a galera que já tá aqui, já tem uma galerinha boa, né? Dá uma geral aí para os meus moderadores, Nath, Humberto, Cláudia, Rose, boa noite. Céu Azul, espero que você seja bem melhor hoje que ontem, né? Beijão. O que mais? Bira tá aí, Bernadette, o Edson, o que mais? Tá chegando, que eu tô vendo. Ana, Aline, a Isis, grande Isis voltou na parada, hein? Jonas, se eu esqueci alguém aí, me desculpe, tá bom? Mas boa noite para todo mundo. Nosso convidado de hoje, grande Dr. Paulo César Frutuoso, médico, né, com várias especialidades, e espírita, né, espiritualista, né, tem uma carreira vasta aí dentro da medicina e na espiritualidade, gente. E vamos trocar uma ideia com ele aqui hoje. Vai ser muito bacana, tá bom? Então, mandei aqui, ó, galera, perguntas. Quem mandar superchat vai ter prioridade. Hoje a nossa live é mais curta, então vai ser uma horinha de live, tá bom? Então, quem mandar superchat vai ter prioridade aí. E também ajuda a dar uma força pro canal, né? Então é isso, vou chamar o Dr. Paulo aqui para a gente bater aquele papo e bora para a resenha, que eu sei que vocês gostam de resenha. Vamos lá. Doutor Paulo, tá me escutando? Absolutamente bem, professor Semente. Opa, muito obrigado primeiramente por o senhor aceitar, que eu sei que o senhor é corridaço. Corrido, né? Então, muito obrigado mesmo. Fico super agradecido e feliz por aceitar participar aí dessa nossa live. E tá tudo bem, tranquilo? Tranquilo, agradecido e honrado pelo seu convite. Que isso. Então, para a gente começar o nosso papo bacana, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para a galera aqui, para geral, que é como a espiritualidade veio para o senhor entrou no caminho da espiritualidade? Porque eu sou de uma família espírita, com pai e mãe médiuns. Mas eu nunca me voltei assim francamente para o assunto. Embora tivesse uma biblioteca dentro da minha casa, organizada pelo meu próprio pai, e de vez em quando pegava um livro ali na estante e lia, principalmente de um tal André Luiz, e médico, né? E achava assim um pouco estranho que um médium como era o Francisco Cândido Xavier, de uma formação primária, todos nós sabemos disso,
era capaz de escrever livros tão complexos. Mas, embora aquilo me despertasse alguma curiosidade científica, eu nunca me voltei diretamente para o assunto. Essa situação começou a me atrair bem para o assunto em 1973, por aí, porque eu já estava realizando a minha formação de médico na Faculdade Nacional de Medicina, aqui no Rio de Janeiro, e quando cheguei numa quinta-feira em casa, encontrei meu pai com uma camiseta branca, com uma enorme mancha de sangue na altura do abdômen. E ele já fazia parte de um grupo espírita aqui no Rio de Janeiro, chamado Lá de Frei Luís, e onde determinados fenômenos assim muito estranhos aconteciam. Caramba. Bem, ele me mostrou a camisa, eu perguntei, mas o que aconteceu? Você sofreu algum acidente, se cortou, se machucou? De onde veio esse sangue? E aí ele falou, olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia espiritual. Uma cirurgia espiritual? Mas não tem corte nenhum, não tem uma cicatriz. Você sentiu alguma coisa? Não. E disseram que você foi operado aonde? No estômago. Então, tá bom. Então, eu tinha um professor de gastroenterologia na Santa Casa de Misericórdia, estava no 3º para o 4º ano de medicina, e naquele tempo não tinha endoscopia digestiva. Todos os exames feitos no tubo digestivo eram feitos através de contrastes que o paciente tomava e iam fazendo radiografias simultâneas. Então, nós víamos o esôfago, víamos o estômago, víamos o duodeno, víamos o intestino grosso de vez em quando, tudo por contraste, não tinha endoscopia. E, curiosamente, quando meu pai estava fazendo o exame, já que o professor Toledo achou que era bom fazer uma avaliação do seu tubo digestivo, o radiologista indagou. Seu pai foi submetido a alguma cirurgia? Não. Mas tem alguns sinais aqui de que algum procedimento cirúrgico foi feito, mas tudo bem. Bom, o que eu ia dizer para ele? Não, meu pai foi submetido a uma cirurgia espiritual. Bom, e aí aquilo começou a despertar curiosidade científica, né? Eu só tive tempo de me voltar para o assunto lá por via de 1978. Lá para 1978. Aí eu encontrei tempo. E aí, depois que eu entrei, nunca mais saí, nem nunca mais vou sair. Com certeza. Então, se aprofundou mais em 78. A partir de 78. A partir de porque 78. Eu sou cirurgião. Sou cirurgião há 47 anos. Não tem tempo. Os colegas médicos não têm tempo de se dedicar a isso, não é? Mas os fenômenos assim tão estranhos que foram colocados na minha frente, eu não procurei, foram colocados na minha frente, eu tinha uma grande decisão a tomar. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Ou alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um médico que acredita em fantasmas. Um médico que acredita em fantasma, esse cara não pode ser cirurgião. Com certeza. Ou então eu volto para a direita. E quando eu me voltei para a direita, pesquisando na ciência, comecei a ser surpreendido por grandes nomes, inclusive prêmios Nobel, que tinham pesquisado, que tinham testemunhado, que tinham estudado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo era verídico. Então, eu nunca mais deixei de pesquisar e de estudar isso aí. Boa. Essa aqui é o início, a porta que se abriu à minha frente nessa encarnação. Doutor Paulo, mas nesse início, o senhor foi se aprofundando mais, estudando mais e aparecendo mais situações. Você lembra das primeiras manifestações que aconteceu com você? As manifestações não aconteciam comigo. Eu presenciava manifestações. Doutor Paulo César, que manifestações eram essas, hein, doutor Paulo César? Bom, é bom a turma tomar um calmante, né? Galera, vocês tomaram um calmante aí? O senhor Paulo vai falar agora, hein? Estão sentados? É isso mesmo, é bom. Eu comecei a participar de sessões no Grupo Espírita Lá de Frei Luís, aqui no Rio de Janeiro, Lá de Frei Luís.
e que hoje considero como fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Doutor Paulo César, dá para o senhor explicar um pouquinho isso para a gente? Vou tentar. Até para mim é difícil. Tá bom. Eu acho que quando chegar no momento de eu abandonar esse veículo físico, esse corpo, que eu preciso para interagir com esse universo, o meu componente espiritual, energético, vital, transmissor da vida a esse corpo físico e imortal, vai ingressar no universo paralelo a esse, que eu habito hoje. Sim. Pode chamar de plano celestial, plano astral, plano espiritual. Eu acho que é o que a ciência está chamando de universo paralelo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, e com manipulação de tremendas quantidades de energia, eu que já passei para o outro lado da vida, posso de lá me teletransportar para cá e, durante alguns momentos, me materializar perante aqueles que estejam presentes a esses encontros. Bem, esses são os fenômenos de materialização de espíritos. E aí eu coloco, sempre que faço as minhas apresentações, você deve saber disso, César, 4 reflexões. E se um médico tivesse presente em um desses encontros? E se quem de lá se teletransportasse e se materializasse fosse um espírito de um médico que já morreu? Ou Sim. vários médicos que já morreram? E se fosse possível diálogo entre esses médicos? Um que ainda está aqui encarnado e outros que se teletransportaram e se materializaram. E a quarta, a reflexão, que é a mais importante. E se tais diálogos e encontros se prolongassem por 40 anos? Pois foi o que aconteceu comigo. Não tem mais como eu voltar. Para quem está ouvindo a primeira vez esses fenômenos, essas designações, entenda o seguinte: eu não estou falando de espíritos incorporados em médiuns. Boa. Eu não estou falando. O que eu estou falando são médiuns muito raros em toda a história da humanidade que simplesmente desmaiam, entram num estado sonambúlico mediúnico. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, um fluido energético presente em todo ser vivo e que foi designado por um Prêmio Nobel de Medicina, detentor do Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana, chamado Charles Richet, médico, fisiologista francês. Ele deu o nome desse fluido de ectoplasma. Então, se todos nós que estamos aqui reunidos estivessem presentes numa reunião dessa, e se um espírito se teletransportasse, se materializasse, e saísse da cabine onde está o médium desmaiado, todo mundo ia ver. Se ele falasse alguma palavra, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Ele está materializado durante alguns momentos no nosso universo. Nosso universo. Uma série de fenômenos, uma série de exigências físicas e químicas e biológicas são exigidas para que tais fenômenos aconteçam. Por exemplo, ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma que se desprende do médium, afetam o médium em transe e afetam a entidade materializada. Se você está numa escuridão completa, como é que tu vai ver um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine na escuridão, ele sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Então, é um fenômeno de bioluminescência, ou seja, produção de luz para um ser vivo. Assim como acontece com os pirilampos, com os vagalumes, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas. Então, não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Sim. Então, um dia vai alcançar, porque nós continuamos em progresso, né? Mesmo pelas fases difíceis em que a nossa humanidade está atravessando. Mas isso está tudo agora na mão da ciência. A ciência vai desvendar isso tudo. Eu coloco que tais fenômenos estão na fase do empirismo. Não temos como repeti-los em laboratório. Mas que eles acontecem sim. Foi o que aconteceu com Charles Darwin. Por que ele chegou às conclusões de que as espécies evoluem?
pela observação. Observação. Como é que o Mendel chegou às conclusões que ele chegou? Que são a base da nossa genética, pela observação. Eles não tinham nem microscópio. Então, nós estamos ainda na fase da observação. Então, a comprovação, por enquanto, é empírica, mas isso no futuro tudo vai ser explicado pelos nossos cientistas. Isso é só questão de tempo. Que é a questão da medicina do futuro, né? É um título de um dos meus livros, né, que eu fiquei tão esmagado pela quantidade de informações que eu fui acumulando, que eu achei que tinha que colocar isso em livros, evidentemente direcionados todos aos interessados, mas principalmente a quem? A minha classe médica, a qual 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. Isso é fácil de entender. Isso é fácil de entender. Eu sou cirurgião, eu já operei milhares de pacientes. Em todos os pacientes que eu abri os seus corpos, eu nunca encontrei a alma nem o espírito. Como que vai acreditar, né? É claro, e a outra vertente que eu acho que tem muita importância às informações que eu fui colocando nos livros são os jovens, com inteligência mais evoluída que a minha, com uma velocidade da inteligência mais rápida do que a minha, pela internet, pelo videogame, vai por aí afora. Então, eles provavelmente devem pegar os meus testemunhos e levarem à frente. É isso que eu acho que vai acontecer. Não, com certeza. E o senhor falando em jovem, tem as crianças, né? 5 anos tocando Beethoven. Exato. 3. É uma das vertentes dos espíritos evoluídos que estão aportando à Terra. A primeira vertente é espíritos altamente evoluídos no ramo das artes, é o que o César acabou de colocar. Outra vertente são espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para os nossos problemas, não somente para os mais poderosos e ricos, mas para a humanidade como um todo. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça, que nós estamos ansiosamente aguardando aqui no nosso país e no mundo como geral. Sim. E a quarta e mais importante vertente, que eu considero, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos aproximadamente 7% de médiuns como espíritos encarnados, médiuns ostensivos. A mediunidade está em todo ser humano. E quando nós formos 20%, 30%, 40%, 50%? Os cientistas vão ter que se voltar para o fenômeno, vão ter médios dentro da sua casa. E essas informações chegaram através de quem? Através de Divaldo Pereira Franco, um dos médiuns mais respeitados por todos nós conhecemos, né? Não Sim. somente no Brasil, mas no mundo. No mundo, com certeza. O doutor Paulo, uma coisa que eu achei fascinante que eu vi o senhor comentar numa live, queria que o senhor falasse aqui para o pessoal sobre médicos que são médiums e eu sei que o senhor já pegou relatos do que eles veem, né? Na sala de cirurgia, o que eles passam na sala de cirurgia? Não são muito comuns. Primeiro porque nós, como médicos, temos assim receio de confessarmos o que acontece conosco. Vão nos chamar de maluco. Maluco, com certeza. Às vezes, uma ou outra, eu escrevi um livro chamado A Medicina Mediúnica do Futuro. Todo médico é médium, mesmo os que não acreditam nisso. Nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Sim. A vida está na borboleta, não está no casulo. Então, nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Nós recebemos intuições dos colegas que estão ao nosso lado e, enquanto tratamos do corpo físico, eles tratam do corpo espiritual dos nossos pacientes. Para minha surpresa, senadores médicos tomaram conhecimento do meu trabalho e, no Dia do Médico de 2018, me levaram para uma homenagem, o dia de 2019, me levaram para uma homenagem no Senado Federal, para minha surpresa. Puxa, que bom. E no meu discurso, no Senado, eu falei o que eu estou dizendo para vocês. E eu falei uma frase que repeti 2 vezes. Ouso afirmar, que sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos, muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos. Porque a vida não está no corpo físico, ela está no corpo extrafísico, espiritual.
que transmite a vida ao nosso corpo físico. Sim. Então, como é que eu vou tratar desse corpo físico se eu não sei? Doutor Paulo César, por que o senhor não vê os médicos que estão te acompanhando? Porque, segundo André Luiz, os elementos que compõem os corpos desses espíritos, que estão aqui agora, ao nosso lado, são compostos pelos mesmos átomos que compõem os nossos elementos. Com uma diferença. Os átomos que compõem os elementos dos seus corpos estão num plano de vibração mais elevado do que o nosso. Por isso que nós não os vemos. Por isso que eles atravessam paredes de concreto. Por isso que eles se deslocam a distâncias imensuráveis com a velocidade do pensamento. Então, tudo é energia. Tudo é ciência. Tudo é leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas vai alcançar. Um dia vai alcançar. Sim. Bom, então acho que esse é o caminho. As religiões nos levaram até onde podiam ter levado. Até a morte. E me conduziram a um bom comportamento. Olha, não roube, não mate, não preste falso testemunho, aquilo tudo que nós sabemos. E, de alguma forma, conseguiram me convencer que eu vou conseguir continuar vivo depois do fenômeno natural da desencarnação, da morte. Mas nada. Mais nada. Quem é que vai me sustentar? Pois não. Não, eu só ia. O senhor estava falando dos médicos, e o senhor faz muitas palestras, né, para médicos. É só completar, então, a tua pergunta. Tá. Só completando a sua pergunta. Eu estava escrevendo esse livro chamado A Medicina Mediúnica do Futuro. E aí pensei comigo, será que eu encontro algum médico ou médica médium que me relate o que acontece com ele, com ela, dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma enfermaria, dentro de um ambulatório, dentro de um consultório? E lá no Lar de Frei Luís tem uma médica médium, muito assim, delicada, muito educada, e solicitei ao auxílio dela. Estou escrevendo o livro assim, será que você podia me dizer o que acontece com você? Primariamente, no início, ela se assim comportou com um pouco de surpresa, né? E ficando um pouco receosa de relatar o que acontece com ela, mas acabou aceitando o nosso convite com uma condição, que eu não colocasse o nome dessa médica nos nossos livros. A face oculta da medicina. Perdão. A medicina mediúnica do futuro. Aí eu mandei 16 perguntas para ela, e ela começou a me responder com respostas longas, e, curiosamente, era tudo que eu já tinha escrito em 12 capítulos desse livro, e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Caramba. Ela diz que, quando entra num centro cirúrgico, ela se vê ladeada por 2 espíritos médicos, que ela chama de mentores. Ela vê mais médicos, espíritos, dentro de um centro cirúrgico do que nós, médicos encarnados. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo espiritual, ou do perispírito. E aí ela ingressa dentro de uma sala de cirurgia e, sem ela saber exatamente como, a sua visão adquire transparência. Ela vê os corpos dos pacientes por dentro. Tipo ela penetra dentro dos corpos dos pacientes e vê os órgãos de dentro para fora. E aí a sua visão adquire microscopia, ela vê célula. A sua visão adquire ultramicroscopia, ela vê cromossomas, ela vê estruturas intracelulares, ela entra dentro de células, ela vê genes, ela navega pela corrente sanguínea, vendo hemácia passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. Quer dizer, como é que... Por isso ela não queria colocar o nome dela no livro. Mas não vou falar que ela é maluca, né? Me parece que é isso que vai acontecer com os médicos médiums do futuro. Já somos médiums sem percebermos, mas no futuro perceberemos. E acredito que receberemos diretamente as orientações dos nossos colegas que estão ao nosso lado. Nós seremos possuidores de ultrassentidos muito mais evoluídos em relação ao que nós temos hoje. Só que não chegou o momento. Você já pensou se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, o raio-x, como você colocou? Todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico iam fechar as portas. Nós íamos causar uma multidão de desempregados. Eu não me considero em condições assim emocionais de ter uma visão microscópica. Estando dentro de uma sala de cirurgia,
vendo micro-organismos na parede da sala de cirurgia, sobre a superfície do corpo que eu vou operar, sobre as vestes dos meus assistentes. Não chegou o momento. Estão nos mostrando lampejos, relâmpagos, clarões, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. 2 principais motivos são utilizados pelos mentores que nos acompanham como evolução de uma família humana na Terra, para que tais fenômenos aconteçam atualmente. Primeiro, auxílio de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Segundo, lampejos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Ou, ainda um terceiro motivo, assim, despertar da curiosidade científica dos nossos cientistas em saber como tais fenômenos podem acontecer. Então, eu acho que está se descortinando, começando a se descortinar, uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. E que nós não temos ainda inteligência para compreender. O próprio Emmanuel, em suas observações, ele foi indagado certa vez sobre o que é o perispírito. Resposta: como é que nós vamos explicar a vocês o que é um perispírito se seria como nós tentássemos explicar a uma lagarta como ela pode se transformar numa borboleta? Boa. Nossa, incrível. O doutor Paulo, como o senhor faz muitas palestras, né? E para médicos também, como o pessoal aceita essas informações? Como que é para você isso? Pergunta se todo mundo a maioria é descrente, né? Ninguém acredita. Pergunta muito importante. E aí pesa uma coisa muito importante. Peraí, esse camarada é cirurgião há 47 anos. Quantos anos se leva para formar um cirurgião? 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 de residência, para ele poder caminhar sozinho. E o cara opera 47 anos. Esse camarada não pode ser um alucinado. Se ele fosse alucinado, não podia ser um cirurgião. E aí os meus colegas começam a pensar o seguinte: bom, deixa eu ver com um pouco mais de atenção o que esse médico fala e o que esse médico escreve. E quando falo, quando escrevo, eu procuro me embasar em hipóteses, sou muito cuidadoso, científicas. E confesso que não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural. Aliás, eu faço um milagre todo dia quando eu chego para operar um paciente num hospital avançado, moderno. Eu não toco na torneira para que a água saia e eu possa escovar as minhas mãos e meus braços. Eu passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu toque em nada. Se eu tiver com um selvagem, uma criança ao meu lado, ele pode achar que eu fiz um milagre. Então, o que está acontecendo? Tudo é energia e fenômenos regidos por leis universais científicas, físicas, biológicas e químicas, que nós ainda não alcançamos. Então, eu acho que nós estamos no caminho. Eu sou imortal. Claro que eu vou chegar um dia que eu vou compreender tudo isso. Acumulando cada vez mais ciência e tecnologia, como é que vai estar esse conhecimento meu daqui a 1000 anos, hein? Nossa. Daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos? Conhecimento de todos nós, daqui a 1 bilhão de anos. E, evidentemente, com embasamento na sabedoria e, principalmente, no amor. Claro que eu vou conseguir fazer cada vez melhor o bem. E quanto melhor eu puder fazer o bem, com o conhecimento que eu vou adquirindo, mais feliz eu vou me sentir. E eu sempre, quando faço as minhas apresentações, coloco o exemplo do médico dos médicos, Jesus, o Cristo planetário que nos governa desde que o planeta era só uma poeira cósmica desprendida do Sol. Bota, então, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele não poderia curar um leproso sem conhecer um micro-organismo chamado bacilo de Hansen.
Ele não poderia fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Ele não poderia fazer um cego de nascença enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a nossa biologia conhece. Se há 2.000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu, porque senão não poderia ter feito o que fez. Eu também vou aprender. É só questão de tempo. Boa, boa. Doutor Paulo, a Aline mandou uma pergunta aqui. Se o senhor já ouviu algum paciente ter dado algum relato de EQM? Experiência quase morte. Isso. Olha, alguns sim, ao longo de 47 anos, alguns dizem, inclusive quando estão anestesiados, olha, doutor, enquanto eu estava sendo operada, eu vi outros médicos ao seu lado, ao lado dos seus colegas. É claro que ela viu. Ela deve, enquanto estava anestesiada no seu corpo físico, pode ter se desprendido, e enquanto estava, embora continuasse ligada ao corpo físico através de cordões fluídicos, ela pode ter despertado e visto alguma coisa assim. Então, é uma das perspectivas que nós utilizamos em uma das nossas palestras como evidências da imortalidade. As experiências quase-morte são verdadeiras, sim. Inclusive, são publicadas e já foram publicadas em revistas científicas renomadas, sérias, respeitadas. Uma dessas revistas apresentou um dos artigos em que um paciente, enquanto estava anestesiado, se desprendeu do corpo e viu um acidente automobilístico e descreveu aos colegas médicos que estavam pesquisando o fenômeno, e eles foram até a delegacia e constataram, pelos relatos da tal ocorrência, que tudo batia com o relato daquele paciente que passou por uma experiência quase morte. Então, é uma das grandes pilastras de sustentação da imortalidade da alma. Boa. O doutor Paulo, quando o senhor está na sua prática ali, trabalhando, o senhor vê alguma manifestação espiritual ali? Na hora, já passou por alguma coisa? Não, eu não passo. Eu sinto, de vez em quando, alguns arrepios que eu não sei de onde veio. E acredito que esses arrepios sejam alguns sinais de que alguém está do meu lado. Uma única vez, eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra sobre esse assunto, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E terminamos a apresentação, nossos livros sempre vão junto conosco, e eu estava fazendo dedicatórias para aqueles que adquiriam os livros, cujos direitos autorais todos estão doados ao Lar de Frei Luís, que tem uma atividade social muito grande. E, de repente, enquanto eu escrevia em um dos livros a dedicatória, eu vi nitidamente, a aproximadamente 1 centímetro da ponta da caneta, uma estrela prateada, talvez com diâmetro de 2 a 3 milímetros. Eu ia com a caneta para frente e a estrela ia na frente da caneta. Eu recuava a caneta, a estrela recuava com a caneta. Eu tirei os óculos, tentei me relaxar um pouco, limpei os óculos, enxuguei os olhos e lá estava a estrela. Foi talvez uma das 2 únicas vezes em que eu me vi talvez assim surpreendido com uma evidência de que estou em algum caminho certo. Sim. A outra, me lembro que em questão de segundos, ainda já no início do meu ingresso no Lar de Frei Luís, em uma das nossas reuniões, eu senti um tremor da minha mão, como se eu estivesse escrevendo alguma coisa, e eu não conseguia controlar a minha mão. Isso foi em questão de segundos. E nesses segundos foi escrito pela caneta que eu tinha na mão e o caderno que estava à minha frente, uma única frase: graças a Deus. Então, ao longo de todos esses 44 anos que eu participo dos encontros no Lar de Frei Luís, só 2 vezes eu me vi assim, talvez surpreendido com uma manifestação mediúnica. Completamente diferente do meu pai. Durante 50 anos, o principal médium vidente e de efeitos físicos também, no Lar de Frei Luís. Médium de efeitos físicos é a denominação dada a esses indivíduos raros em toda a história da humanidade, homens e mulheres,
que expelem o ectoplasma, porque apresentam uma diferença conjuntural do seu equipamento extrafísico. Essa diferença entre eles e nós é a tela búdica, até onde eu entendo. A tela búdica que está impedindo que nós sintamos o toque dos espíritos que estão ao nosso lado. Nesses indivíduos, a tela búdica é mais fina e fenestrada. Por isso, o ectoplasma deles se extravasa com mais facilidade. Agora, isso tem um terrível problema. Geralmente são espíritos com grande dívida do passado e se acham sobre perseguição daqueles que querem vingança. Como a tela búdica deles é mais fina, eles sentem o toque dos espíritos. Então, do nada, esses homens e mulheres sentem beliscões, puxões de cabelos, bofetadas, pontapés. Vejam a sina desses homens denominados médios de efeito físico. Um dos principais lá no lar de Frei Luís, em 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida dentro do lar de Frei Luís. Foi torturado e assassinado. Caramba. Forte, hein? Caramba. Forte mesmo. O Áureo. Fala, Áureo. Boa noite aí. O Estrada Sem Fim mandou uma pergunta aqui, doutor Paulo. E ele falou o seguinte: quais evidências de vida após a morte ou reencarnação o senhor apresentaria para um colega médico cético, mas aberto às ideias? Muito obrigado e admiro muito demais o senhor. Adoro seus livros. Ele faz a pergunta e dá a resposta. A resposta está no livro, A Face Oculta na Medicina. Vai ver o que aconteceu. Nesse livro, eu vou convidando o leitor a me acompanhar sobre tudo que foi acontecendo desde que eu entrei no lar de Frei Luís em 1978. Eu trago o leitor comigo. Até o momento que eu ingressei no Santuário de Materializações, eu comecei a ver esses fenômenos. Então, é isso que eu coloco. Como que eu vou convencer os meus colegas? Eu não vou forçar o convencimento. Eu coloco o meu testemunho. Eles leem e tiram as suas próprias conclusões. Agora, se lembrem que é um cirurgião de 47 anos de atividade que está escrevendo. E eu não sou alucinado. E eu não tenho nenhum, assim, interesse financeiro no que faço. Todos os direitos autorais, de 8 livros já escritos, são doados ao lar de Frei Luís. Então, aí eu sou visto com um pouco mais de curiosidade científica. Esse primeiro livro, A Face Oculta na Medicina, para nossa surpresa, ultrapassou 400 mil cópias vendidas. Caraca! E há uma semana ele foi editado pela Amazon em livro eletrônico, em inglês e espanhol. E agora está sendo traduzido para o alemão. Aliás, Alemanha, terra de Frei Luís. Hein? Frade franciscano alemão, que veio aqui para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, aonde realizou tremendos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Que prodígios que ele fazia? Pela mediunidade. Frei Luís era um tremendo médium. Tem livros que contam a vida de Frei Luís, né? E numa dessas, vejam que coisa, 3 pessoas ligadas ao candomblé queriam alguma forma de vingança de Frei Luís. Então, arquitetaram o seguinte plano: 2 de nós vão até Frei Luís e peçam a ele que venha atender um dos seus amigos que está em fase final de vida, para que ele dê a extrema unção. Quando ele chegar aqui, nós vamos assassiná-lo. Então, 2 foram ao encontro de Frei Luís, enquanto o outro ficou aguardando lá numa região afastada, numa casa afastada do centro de Petrópolis, a chegada do sacerdote com os 2 amigos com a intenção de assassiná-lo. E quando Frei Luís evidentemente atendeu ao pedido e acompanhou os 2. Quando eles chegaram onde estava o terceiro, encontraram o terceiro morto. Ei. Imagina o que os outros 2 não pensaram. Nossa.
Isso está tudo nos livros sobre a vida de Frei Luís, né? Escrito, por exemplo, pelo Luiz da Rocha Lima, tem um livro muito bom sobre a vida dele. Agora, no dia 29 de junho de 2022, Frei Luís continuasse encarnado, ele desencarnou em 1937, ele completaria 150 anos, caso tivesse encarnado. E quem fez a palestra no lar de Frei Luís nesse dia, numa reunião pública? Frades franciscanos que habitam o mesmo mosteiro ou convento aonde Frei Luís habitou até 1937. Eu nunca vi o lar de Frei Luís tão repleto de pessoas. E no final nunca vi tanta alegria, tanta demonstração de respeito, de afinidade. Nitidamente eu vi que o catolicismo está se aproximando do espiritismo. Foi uma noite fantástica, que eu nunca esquecerei na minha vida. Nossa, que bacana. Que bacana. Doutor Paulo, vou colocar uma pergunta que eu achei bem importante aqui da Ana. E ela pergunta: Doutor Paulo, como poderia ajudar uma amiga? Ela tem menos de 40 anos e está passando pelo terceiro câncer. Teve câncer de mama, agora pleura. Talvez levá-la numa casa para receber um passe? Sim, toda energia é benéfica a esses pacientes, não é? Se nós pegarmos 100 pacientes iguais a ela e fizermos só o que a nossa medicina sabe fazer, o câncer da mama é uma das patologias que eu mais trato na minha vida atual como médico e como cirurgião. Uma das minhas especialidades é a mastologia. Eu tenho 4. Uma delas a mastologia. Se pegarmos 100 pacientes iguais a ela e fizermos só o que a nossa medicina sabe fazer, vai ter um resultado. As minhas convicções são inabaláveis de que, se nós pegarmos 100 pacientes iguais a ela e fizermos o que a nossa medicina sabe fazer, mas as energias que ela pode receber dentro de uma casa, não somente espírita, mas de outras religiões que aceitam e atuam com seriedade o que fazem, esse segundo grupo vai ter um resultado melhor. Eu não posso prever até onde vai esse resultado, mas eu tenho certeza de que ela será ajudada. E eu não acredito em milagre, nem sobrenatural. Então, é claro que eu não sou fanático. O paciente está com apendicite, eu vou botar na mesa e vou tirar o apêndice. Eu não vou levar para uma casa de espírita. O paciente está com uma colicistite aguda, eu vou botar na mesa e vou tirar a vesícula. Eu não vou levar para uma casa espírita. E outra coisa, eu tenho certeza absoluta que eu não estou sozinho. Colegas médicos estão comigo. Então, sigamos esse outro. Olha, essa pergunta me traz à lembrança um quadro que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. Passou um ano e eclodiram metástases ósseas nessa paciente. O osso é o principal sítio metastático do câncer de mama. Não tinha mais nada que a nossa medicina pudesse fazer, então conversei com a paciente, com a família, e a convidei a ir a uma das reuniões de materializações. Ela ficou deitada em um leito ao meu lado, luzes apagadas, começam os clarões da cabine, que funcionam como esterilizador da atmosfera da sala. De repente, a cortina se abre e um ser de luz ali aparece. E pela luminescência era possível ver um médium deitado no leito tosco dentro da cabine. Então, nitidamente, são duas entidades diferentes. A entidade médica sai e se aproxima do leito. Era João Pedro, o líder dos médicos da falange de Frei Luís. Se aproximou da paciente ao meu lado e deixou jorrar a sua luminescência sobre a paciente. E também de instrumentos que traziam com ele, também materializados, como uma ampola que emitia poderosas radiações eletromagnéticas luminosas. Tamanha era a luminescência desses aparelhos, dessas ferramentas, que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade materializada, de onde deduz que até alguma forma de esqueleto com eles se materializam. Enquanto tratava da paciente, comigo observando,
João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. Em inglês fluente. Cara, Tamanha era a velocidade do inglês que eu não conseguia acompanhar nada. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, o fenômeno da voz direta, quando a entidade materializa tão somente a sua laringe, se ela não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz. Talvez tenha sido o que aconteceu com a pomba branca de Jesus, há 2000 anos atrás. Eles sim. não viam uma pomba voando, mas não viam quem falava. A bioluminescência astral, ou seja, a produção de luz por um ser vivo, e o fenômeno da xenoglossia, ou seja, a entidade fala línguas desconhecidas do médium. O médium só falava português. Como era possível 2 entidades, uma materializada e a outra não, falando inglês fluente? Era tão rápido o inglês que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas das 2 entidades repetiam insistentemente uma palavra: wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou sentado ao lado. Sei o que a paciente tem. Sei que ela tem um câncer de mama com metástases disseminadas pelo esqueleto. O que pode haver de tão maravilhoso com essa paciente? Calado. Eu nunca me dirigi diretamente à entidade materializada. O problema era quando ela se dirigia a mim, que aí eu não conseguia controlar a minha curiosidade científica a ponto de ser advertido. Terminou o tratamento, João Pedro retornou à cabine, se desmaterializou. E a primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei a outro colega médico, materializado, e que se manifestava também através do médium que foi assassinado, Gilberto Arruda, encarnado no médium. Entendam a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E, inclusive, fala línguas desconhecidas dele. O nome desse outro colega chama-se Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, estavam judeus reencarnados. O ódio persistia, mas caiu nos braços do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu que tinha feito de erros e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar no lado de Frei Luís, o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, lá estava. E os mais impressionantes fenômenos relacionados com os fenômenos físicos de ectoplasmia que eu pesquisei ao longo de 40 anos apareceram, aconteceram. Frederic, o que é de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e a outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz, tanto elogiavam? A resposta não é para mim. A resposta é a todos que estão nos ouvindo e que podem transmitir esse ensinamento a todos que puderem alcançar. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus e não estava acusando médicos. E tudo que a medicina de você está oferecendo, ela estava aceitando tranquila, resignadamente, serenamente. E isso estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Por que eu digo que isso é importante para todos nós? Porque é só questão de tempo. Foi feita agora uma pergunta sobre uma paciente com câncer. É só questão de tempo. Todos nós, todos que aqui estamos, num determinado momento da nossa encarnação, vamos passar por algum distúrbio de saúde, que pode ser mais ou menos profundo e pode até nos levar à desencarnação. Que nós nos lembremos desse exemplo. Eu me ofereço com relação a essa paciente que foi colocada agora na pergunta, que podem me encaminhar o nome com o endereço. Ela entrará em todas as nossas reuniões do Lar de Frei Luís. E eu tenho absoluta certeza de que ela será muito ajudada, mesmo à distância. Não tenho, assim, não sei até que ponto irá os benefícios que ela receberá,
mas eu tenho uma convicção inabalável que ela receberá muita ajuda. Gratidão, gratidão. E aí, só me passar aqui que eu passo para o Dr. Paulo. Tá bom? O nome completo, por favor. Tem uma pergunta também bem importante do Marcelo. Nome completo com endereço, César. Nome completo com endereço, César. Então, nome completo com endereço. Entre em contato comigo lá pelo Instagram, que eu passo para o Dr. Paulo aqui, tá bom? Não esquece, por favor. E tem uma outra pergunta do Marcelo bem importante também. Pergunta. Doutor Frutuoso, se tem outra doença como o mal de Larsen, já citado por ele, que acomete hoje aqueles que atuaram nos calabouços das torturas perpetradas pelos inquisitores? Ô César, eu acho que essas pessoas que estão conosco aqui hoje já sabem tudo que eu faço. Já leram meus livros todos. Acho que você tem que convidar outro médico. Eu acho que eu não tenho mais nada. Mas aí isso que é legal, né? Mas isso que é legal, todo mundo está acompanhando, né? Amigos queridos, irmãos, somos uma família. Uma família. Vocês estão olhando para um ex-inquisidor. Se eu hoje uso o ferro e o aço como cirurgião para aliviar, para curar, é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes que foram colocados no meu caminho são pessoas, irmãos, a quem eu prejudiquei e até matei em vidas passadas. E só um cirurgião, deve haver médicos nos acompanhando, sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, nós sabemos o que nós passamos. Se eu estou com algum paciente complicado que eu acabei de operar, eu não consigo dormir. Posso desmaiar de cansaço. Acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo na minha frente é o doente, a família, milhares de pacientes operados, os milhares que correram bem, não lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro do nome, lembro da família. Essa é a sina, é a cruz do cirurgião. Ele tocou numa doença chamada doença de Larsen, que eu nunca tinha ouvido falar. E acometera uma jovem com 30 anos e que entrou numa reunião pública do Ládio Frei Luiz, empurrada numa cadeira de rodas pela mãe. Frederic, era uma reunião pública, ele estava atuando encarnado no médium Gilberto Arruda. Quando ele viu aquela jovem, se aproximou de mim e falou: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O que nós fazíamos, Frederico? Essa jovem era uma das nossas cúmplices que manipulava os instrumentos de tortura. Nossa. Essa doença de Larsen é uma doença genética incurável. Você trata, mas não cura. E acomete um gene dos 26 mil que nós temos no nosso corpo. E esse gene produz uma proteína chamada filamina B. Essa filamina B entra na construção das nossas articulações no ventre materno. Se o gene está errado, a filamina B vai estar errada. E o que vai acontecer com as articulações do feto? Se soltam, luxam, sem trauma. A criança nasce e as articulações continuam se soltando. Bem, então está absolutamente de acordo com as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Como a roda puxava os pés para um lado e as mãos para o outro. O que ia acontecer? As articulações iam se arrebentar. Isso. Muitas vezes a paciente morria de tanta dor, ou então as articulações se rompiam e a vítima morria de hemorragia. Essa é os instrumentos de tortura da Inquisição. Quando eu vi que as lesões que essa síndrome de Larsen causava, eu estarrecido vi que eram exatamente iguais às causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Então, mais uma vez, estava comprovado na minha frente a lei de ação e reação. Não tem saída. É matemática. É matemática. Eu nunca vi mais nenhuma síndrome de Larsen na minha vida. Nem no Frei Luiz, nem nos hospitais que eu trabalho. Só vi uma vez. O nome dessa síndrome é decorrente de um ortopedista, cirurgião ortopédico, chamado Joseph Larsen, que descreveu essa doença em 1950.
daí o nome, síndrome de Larsen. Doença rara, acomete 1 em cada 100 mil indivíduos. Caraca. Então, se é uma doença que começa antes da criança nascer, onde é que estava Deus nessa história? Um ser infinitamente perfeito em tudo. Onipresente, onisciente, onipotente, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio. A criança nem nasceu. Fez mal a quem? Perguntemos com respeito a todas as religiões. Mas perguntemos a um líder de alguma outra religião qual a explicação que ele dá para que isso aconteça. Eu já fiz perguntas a alguns. Resposta: o porquê não faz parte do nosso vocabulário. Diante do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Isso me foi dito num encontro científico aqui no Rio de Janeiro, na instituição mais respeitada científica, que fez uma reunião em que seria discutida a colocação da cadeira de espiritualidade nas escolas de medicina. E foram chamados 5 palestrantes, cada um falou 10 minutos. Um bispo católico, um representante do espiritismo, um filósofo, um monge budista e um rabino. Quem falou que o porquê não faz parte do nosso dicionário, diante da dor, foi o rabino. O outro foi um bispo católico que disse que, diante do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. E aí, eu sentei e fiquei calado, não consegui ficar calado, não. Ninguém se manifestou. E aí me foi dada a palavra e daí nós estamos com uma paciente assim, lá no Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho, e a paciente está com um tumor no pescoço do tamanho da cabeça dela. Um tumor maligno no pescoço do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente, 6 meses. E quando nós vimos a tomografia da mãe grávida, o tumor já estava presente no feto. Nossa. Com todo respeito, eu indago ao representante da religião aqui, o senhor poderia me explicar como eu peço a essa criança com 6 meses de idade, com tumor maligno no pescoço, comprimindo a traqueia, fizer uma traqueostomia para ela poder respirar, que ela deve se manter firme? Burburi da plateia daqui, burburi da plateia dali. Devia ter ficado calado. Não tem resposta. Com todo respeito ao outro representante, nós estamos aqui discutindo a colocação do espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa, o que eu vou responder para ele? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia dali, burburinho da plateia da baixo, não tem resposta. Cara, se o porquê não fizesse parte do nosso vocabulário, nós estávamos habitando cavernas na Idade da Pedra. Sim. E aí o que aconteceu? O presidente do encontro, olha, está encerrado o encontro. E aí pessoas se levantaram e vieram na minha direção. E eu acho que eu vou ser aqui espancado. Ô, Paulo César, por que você não fez essa pergunta para o representante do Espiritismo? Porque ele me responderia com uma única palavra: reencarnação. Eu fiz a pergunta para quem não acredita nisso, para quem não aceita isso. Então, tudo bem. O presidente da instituição se aproxima de mim: Paulo César, nós estamos pensando em repetir esse encontro com esse mesmo tema no futuro. Talvez você seja convidado. Olha, professor, antes do senhor me convidar, é melhor o senhor ler um livro que eu vou colocar agora na sua mão, chamado A Face Oculta na Medicina, que é o primeiro que eu escrevi. E primeiro só leia. Depois o senhor vê se é certo me convidar para falar, porque pode criar uma... Poxa, camarada, então, 6 escolas de medicina já estão colocando a espiritualidade como cadeira obrigatória. E várias outras escolas estão criando as ligas de espiritualidade e medicina e saúde. Quem é que está criando essas ligas? Não são as direções, nem são os professores. São os alunos. Eu dou aula em 2 universidades de medicina.
São os alunos que estão criando as ligas de espiritualidade. Então, me parece que os espíritos que nós tanto ansiamos pela sua chegada como encarnados estão chegando. Então, isso tudo vai ser esclarecido, está na mão da ciência. As religiões foram aonde podiam ter ido. O que está faltando agora? Uma aproximação entre essas duas vertentes que nos conduzem como humanidade, as religiões e a ciência. As religiões vão comprovar cientificamente que tudo que as religiões pregam é verdade. Então, eu não vou acreditar porque o meu pai e a minha mãe me disseram que é assim. Eu não vou acreditar porque algum líder de alguma religião me disse que é assim. Eu vou acreditar porque eu sei que é assim. Sim. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, eles se vacinam contra tudo. Vacinam seus filhos contra tudo. Por quê? Porque foi a ciência que comprovou a existência dos micro-organismos causadores das doenças, como sarampo e catapora, e vai por aí afora, varíola e o cacete, desculpe. Bem, Não, que é isso? Bem, nós estamos vendo esses micro-organismos? Não. Eles estão na superfície dos nossos corpos, estão nas nossas roupas, estão no ar que nós respiramos, na comida que nós ingerimos. Foi a ciência que comprovou a existência dos micro-organismos. E quando a tecnologia médica ficar tão sensível que vai detectar a existência do componente espiritual energético, que vai detectar a separação entre os dois componentes, do físico e espiritual, no momento da desencarnação. Aí você vai matar quem, se não existe morte? Comprovada pela ciência. Nós já estamos usando a antimatéria no exame dos corpos humanos. Existe um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. O elétron da matéria normal é de carga negativa. Então, vejam que a tecnologia médica está cada vez mais sensível. É só questão de tempo. Daqui a pouco tudo isso vai ser esclarecido. E aí vai mudar muita coisa, hein, doutor Paulo? Como vai? Aí vai mudar muita coisa. Galera, estamos para encerrar a nossa live aqui, que já deu nosso horário. E vou fazer minha última pergunta para o senhor. O senhor deixa. Não é uma pergunta, seria uma mensagem para. Você passa uma mensagem para essa galera que passa por. Tem algumas patologias, estão enfermas, até com câncer, está no limite, sabe? Eu queria que você passasse uma mensagem para esse pessoal que está numa situação não tão legal, sabe? Olha, a mensagem que eu passo, eu faço isso com muita frequência. Primeiro, tenhamos a convicção de que somos imortais. Todos os leprosos, paralíticos, cegos, que foram curados por Jesus, morreram. Lázaro não estava morto. Estava numa catalepsia profunda. Morreu também. O próprio Jesus morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Então, ele confessa que ele estava desencarnado. É o que vai acontecer com todos nós. Só que nós todos somos imortais. Imortais. Nós vamos viver para sempre. Certo? Esses que passam por algum distúrbio da saúde, lembrem o seguinte: estamos sendo observados por amigos, por entes queridos, por conhecidos e outros. Eles estão nos observando. E é só questão de tempo. Daqui a pouco todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. Pode ser que quando chegue o nosso momento, nós nos lembremos dos exemplos dados por aqueles que resignadamente aceitam a prova da sua doença, como aconteceu com a paciente com câncer com metástases ósseas disseminadas que eu relatei aqui. Somos todos imortais. Claro que nós temos que lutar pelo prolongamento da nossa vida, mas há um limite para todos nós. Todos nós vamos desencarnar. Nós somos peixes fora d'água. Esse não é o nosso habitat. Para todo lado que nós nos voltamos, estamos vendo sofrimento. O que está acontecendo comigo e com a minha família? Acredito que alguns já saibam. Eu tenho uma neta com 6 anos de idade. Quando a minha nora estava para 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia.
A criança está com 6 anos, ela não fala, ela não senta, ela não anda e ela não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Então, graças a Deus, está na minha família. Agora, o que aconteceu em vidas passadas? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Felizmente, eu tenho a dádiva, eu tenho a graça, eu tenho a bem-aventurança do espiritismo kardecista cristão, que me faz, de alguma forma, aceitar as provas pelas quais eu passo, pelas quais a minha família está passando. Então, acredito que nós todos temos a obrigação de darmos o exemplo àqueles que estejam nos observando, a começar pela nossa própria família. Bom, muito, 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 muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado por essa live, muito conhecimento e muita gratidão. E Deus abençoe, que isso. Muito bom por essa noite. O senhor quer deixar suas redes para o pessoal? Quem quiser mandar mensagem? Olha, eu posso deixar... Tem uma amiga minha, uma amiga nossa que está aqui assistindo a nossa apresentação, e que, se você permitir, ela lhe dá as últimas palavras, de você permitir, né? Claro, claro, claro. Acho que você conhece ela. Você conhece ela? Olha, claro. Conhece, né, César? Sim. Então, eu vou entregar para ela as últimas palavras, tá bem? Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Amém. Nossa, muito bom. Muito bom. Doutor Paulo, vou pedir só para o senhor dar uns 5 minutinhos para eu te dar um tchau nos bastidores e eu vou encerrar aqui, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Abraços fraternos a todos e, mais uma vez, muito grato pela oportunidade de aqui estarmos. Já chamo o senhor. E é isso, galera. Que live foi essa, né, gente? Doutor Paulo, conhecimento máximo. Uma grande energia aqui hoje de amor e fraternidade. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês foram demais. Demais, demais. Por mais uma live aí, do Cafofo do Black. Se inscreva no canal, por favor, para dar aquela força para mim. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 10K até o final do ano. Tamo junto, semana que vem tem mais, tá bom? Beijo do Black e é nóis. Valeu! Não se esquece, se inscreva no canal, compartilha essa live, gente. Compartilha essa live aqui para todo mundo, tá bom? E dedo no like. Valeu!